1 Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos aqui da fidelidade. Só explicando, lembrando a você, né, uma pessoa fiel é aquela que manteve a fé, com a qual se comprometeu, e é digno de confiança, amém? Então, Deus, Ele nos escolheu, amados, nós fomos regenerados através de Cristo, e nós temos agora um ministério que Deus espera de nós, que sejamos fiéis a Ele, amém? Para cumprir. Aleluia. E, amados, nós percebemos aqui que há uma ordem para Timóteo, para que ele seja exemplo para os fiéis. E eu entendo, amados, que se ele deveria ser exemplo para os fiéis, nessas 5 coisas aqui ditas, é porque os fiéis deveriam imitar ele. Amém? Então, nós vamos tomar essas características aqui, eu poderia citar também muitas outras, mas nós vamos ficar, por enquanto, se assim Deus permitir, nessas 5, para que possamos crescer mais nisso e meditar mais na palavra a respeito disso. Então, a primeira característica aqui que é citada é a palavra, amém? A palavra aqui é logos. Eu queria que você fosse lá para 2 Timóteo 2,15. Nós vamos ler alguns versículos sobre isso. Amados, eu e você, nós estamos juntos aqui para crescermos, amém? Na palavra, no conhecimento da palavra. Mas, amados, também, além de virmos aqui congregar junto com os irmãos, aprender, receber de unções diferentes, de dons diferentes, que são necessários. Nós precisamos em casa ter o nosso devocional diário, amém? Onde nós estaremos ali nos debruçando na palavra, aprendendo do Senhor, amém? Deixando com que o Espírito Santo nos conduza à palavra. E nós vamos ver aqui em 2 Timóteo 2,15 que fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Tito 1,9 diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amém, amados? Nós precisamos estar firmes na doutrina do Senhor. Amém? Na palavra do Senhor. Porque eu não sei se já chegou para você, mas já chegou para mim muitas coisas que foram adquiridas ao longo da vida de algumas pessoas que estavam na igreja, mas elas não soltaram algumas tradições antigas. Então, muitos cristãos, eles ainda são muito supersticiosos. Eles ainda acreditam muito em algumas coisas que foram adquiridas, né, com a cultura, foram passadas, mas que estão contrárias à palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra, nós precisamos deixar com que a palavra ela esteja firme no nosso coração, ela se firme, ela seja o firme fundamento, ela seja aquela que ocupe o espaço completo do nosso ser, para que essas coisas que não estão em linha com a palavra de Deus, elas possam sair, amém? Para que a gente ande pelos princípios e não por aquelas culturas, aqueles ensinamentos de homens, amém? Aleluia. E fala aqui também para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Então, nós precisamos estar cheios da palavra também, amados, para encorajar as outras pessoas. Amém? Para dizer o que a palavra diz, porque a palavra por si só, ela gera ânimo, ela gera alegria, ela gera entusiasmo. Amém? E também refutar os que se opõem a ela. Amém? Porque a palavra de Deus é fiel, a palavra é a verdade. Nós precisamos estar firmes nela. 1 Pedro 3,15, um versículo muito querido do meu marido, diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Nós precisamos estar preparados para responder às pessoas quando elas chegarem. Por que você acredita nisso? Por que você acredita na palavra? Por que você é cristão? Por que você não é budista? Nós precisamos estar firmes na palavra para sabermos responder a essas pessoas. E quando nós estamos firmes, nós temos essência para responder a essas pessoas. Nós também podemos ser um canal para alcançarmos essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fosse lá para Mateus capítulo 4.
Aleluia. Mateus 4. Aleluia. Acho que eu estou pegando um pouquinho da unção de ensino do meu marido. Mateus 4:1. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Amados, percebam uma coisa aqui. O próprio Satanás, ele tentou Jesus. Isso significa que nós não estamos isentos de sermos tentados por uma palavra fora de contexto. Entende? Amados, se fosse nós, Satanás chega para a gente e começa a citar versículos fora de contexto. Será que nós iríamos cair na lábia de Satanás? Então nós precisamos estarmos prontos. Porque até Satanás ele pode inculcar pensamentos, tentações, usando versículos fora de contexto. Versículo 7 diz: Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele traz, olha, verdade, existe esse texto aí mesmo, mas também nós não podemos desconsiderar o contexto. E aí Jesus traz o equilíbrio, porque ele era conhecedor das Escrituras. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Jesus ele venceu a tentação plenamente ali com a palavra, com as Escrituras, amados. Jesus, né? Jesus que ele é tudo, né? A autoridade máxima, mas ele usou a palavra. Amém? Para ser exemplo para nós. Nós precisamos estar prontos, amados. Para quando aquele pensamento de Satanás chegar, repetindo novamente, dizendo coisas, amados, que talvez você até diga, realmente faz um sentido, mas você vai para a palavra. Não é bem assim, não, Satanás. A palavra de Deus, a firme palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, diz isso sobre mim. Diz que isso aqui é certo, e não isso aí que você está dizendo. Então, amados, vamos nos apegar a essa palavra, amém? Então, como eu li, nós temos essa convocação de sermos exemplos na palavra, amém?